Olá, família! Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Globo Esporte. Estamos na área e nós começamos esta edição trazendo aqui ao nosso estúdio o novo presidente bicolor, Ricardo Gluckpol. Seja muito bem-vindo, presidente, e Carlos Ferreira com seus comentários. Vamos logo saber algumas perguntas, porque nós recebemos muitas perguntas do nosso site globoesporte.com. Vamos fazer a seguinte pergunta do Fabrício Barros. Ele quer saber como é que vai ser a gestão desse novo Paysandu. Olha, eu respondo rapidamente num triângulo, certo? Tem 3 vértices, estão sendo as minhas 3 prioridades. Uma é a profissionalização completa do futebol, a mudança na gestão do futebol, de uma forma mais profissional, mais científica. Num outro vértice, sem dúvida nenhuma, a reaproximação com a imprensa, por a gente entender que a gente errou e tem errado sistematicamente no relacionamento com a imprensa. E o outro lado, sem dúvida nenhuma, é o resgate do torcedor do Paysandu, que de fato a gente percebe que nos últimos anos houve um distanciamento. Essa não é culpa dos astros, sempre usado isso, não é culpa das estrelas, não é culpa da imprensa, muito menos do torcedor. A culpa é do Paysandu. Então a gente precisa se repopularizar, ter no centro dessas 3, desse tripé, um conceito que a gente está transformando no mantra, que é o time do povo. Nós nos permitimos, Ferreira, nos últimos anos, não perceber que estávamos nos elitizando, e essa elitização é muito perigosa para o futebol. Então, isso foi um erro, perfeito, do qual nós já admitimos, já fizemos a reflexão necessária, e o Paysandu precisa urgentemente se reconectar com a torcida. É isso. O futebol do Paysandu, no momento, é o que domina as atenções do torcedor, com uma preocupação. O clube tem um enxugamento do seu orçamento. Com menos dinheiro, como é que o futebol do Paysandu vai funcionar? Por exemplo, enquanto deve ficar a folha salarial do Paysandu para começo de temporada? O Paysandu teve que fazer, obviamente, uma reengenharia de orçamento. O cenário da Série C, ele traz desafios muito maiores e uma queda de receita. Então, a gente vai ter esse ano uma receita programada para o ano de 2019 de 20 milhões de reais. Isso é uma queda brutal, porque a gente vinha praticando 30, 32 milhões de reais. E isso impõe aí os desafios de folha. O estadual deverá ficar com uma folha por volta de 300 mil reais. Antes era em torno de 500. 500, vai cair para 300. E a Série C, a gente vai planejar entre 500 e 600 mil reais. Também uma queda brutal para quem orbitava entre 800 e 1 milhão. O Paysandu já tem contratação fechada para o futebol? Já temos algumas contratações regionais fechadas, com um contrato assinado. Temos uma avaliação aí profunda do elenco, a permanência do Brigatti. Junto com o Brigatti, já avaliei, a nossa avaliação do elenco realmente também passará por uma profunda reformulação, né? Porque ninguém está satisfeito, né, com o desempenho desse ano. E com a chegada do novo executivo de futebol, que deverá ser anunciado essa semana, a gente conclui aí o rol de contratações. Agora, presidente, o Adriano Bacelar, da Marambaia, ele quer saber como é que vai ser essa escolha desse novo executivo de futebol. Já tem um nome em mente ou não? Temos 3 nomes em mente. Eu, durante a semana, inclusive, tive a oportunidade de viajar bate e volta para conversar pessoalmente com essas pessoas. Existe um processo de convencimento, porque a gente sabe que numa Série C é mais difícil atrair alguns profissionais que a gente já tinha em mente. O perfil, obviamente, tem que ser alguém que conheça o futebol do Norte, futebol do Nordeste, né? Que consiga fazer mais com menos, que tenha um currículo vitorioso. Temos aí 2, 3 nomes, um está muito próximo de fechar, eu acredito que até amanhã a gente deve anunciar para começar esse trabalho urgente. Muito obrigado pela sua presença, tenha uma excelente gestão para o Paysandu. Obrigado, Ferreira, também. E olha só, a posse de Ricardo Gluckpol será no dia 7 de janeiro. Vamos falar agora da segundinha. Ontem, o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paraense de Futebol julgou improcedente a denúncia da Desportiva de Marituba, que alegava irregularidade de jogadores do Paraense, também de Marituba. A Desportiva informou que vai recorrer amanhã. Amanhã será a vez do recurso da Tuna, que denunciou o Tapajós por uma suposta irregularidade do zagueiro Thiago Costa. Enquanto isso, os jogos das finais da segundinha entre os times de Santarém, Tapajós e São Francisco seguem suspensos. Agora você vai acompanhar uma visita muito especial do time paraense de futebol americano dos Vingadores e do mascote deles, o Hulk, que foram até a casa do pequeno fã e que também tem superpoderes. Esse carinha verde é famosão pelo mundo
Em Belém, o incrível Hulk é o mascote dos Vingadores, time de futebol americano que nasceu em 2013. No ano seguinte, Vingadores e Titans fizeram o primeiro jogo de futebol americano entre equipes paraenses. Os Titans venceram por 30-12 no estádio do Pinheirense, em Quaraci. De lá para cá, muita coisa mudou. O time cresceu, ganhou força. O Hulk é determinação, força de vontade e não é derrotado, né? Traz muita força e aí foi relacionado o mascote com o time, que é o que a gente busca, né? Força e determinação. Na Liga Nacional de Futebol Americano, o time paraense também mostrou força e chegou à decisão após derrotar o Rondonópolis por 14-13 no interior do Mato Grosso. Os jogadores estavam prontos dentro de campo, mas o treino foi rápido. A missão mais importante do dia não era ali. Nós vamos para a casa do Luiz Henrique, que, como eu falei ainda há pouco, a gente é luta e determinação, e é o que ele está precisando no momento. Por isso, todo mundo saiu logo. O destino? Bairro do Castanheira. E na missão, Hulk tinha papel importante. Primeiro, sobreviver ao sol. Depois, fazer o dia de Luiz Henrique muito feliz. Os jogadores e o Hulk foram conhecer o pequeno Luiz Henrique, de 2 anos. Dá um abraço nele. E Luiz, tudo bem? Tudo bom, Luiz? Logo de cara, ele já ganhou uma bola de futebol americano. A Nicole, mãe do Luiz, precisa ajudar o filho, que tem um atraso no desenvolvimento psicomotor, além de hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido dentro do crânio. Durante a gravidez da mãe, ele já tinha mostrado força. É porque o Hulk também tem superpoderes, que nem o Luiz Henrique, e a cor do Hulk é verde esperança, que o Luiz Henrique é a minha esperança de dias melhores. Não só para ele, mas como todos os outros doentes raros. No móvel da sala, o personagem favorito do garoto. Luiz, um belo dia, estava assistindo à TV Liberal. Foi a matéria sobre a volta dos Vingadores daquela viagem ao Mato Grosso que os levou à final. Eu vi meu filho voltar a sorrir, porque ele olhou uma reportagem e apareceram os jogadores todos equipados e como ele não sabe falar 1, 2, 3 ou então 10 Hulks, para ele todo mundo era o Hulk. Em 2018, o time dos Vingadores completou 5 anos de fundação. Nesse mês de dezembro, eles vão disputar a decisão da Liga Nacional, algo inédito para uma equipe do norte do Brasil. E daqui, eles vão levar a força de um novo torcedor. Por causa dos problemas de saúde, Luiz Henrique de vez em quando vai a São Paulo. Dessa vez, a viagem vai ser dos Vingadores. E o incrível Hulk vai ter que mostrar a mesma força do garoto de 2 anos. Eu digo até do mesmo jeito que eu e o Luiz Henrique nós vamos para São Paulo, sempre com vontade de vencer, a gente vence. Então é isso que eu espero que os Vingadores consigam, assim, que eles vão para São Paulo, então vá e vençam. Aqui é Vingadores! Aqui é Vingadores! Aqui é Vingadores! Muito bacana, né? Muita saúde para o Luiz Henrique e boa sorte aos Vingadores, que jogam já agora domingo contra o Challenges em São Paulo. Agora o assunto é basquete. Hoje teremos o primeiro clássico Repá pelo Campeonato Paraense Adulto Masculino. As duas equipes estão invictas, cada uma com 2 vitórias. O Repá começa às 8h45 da noite, no ginásio Serra Freire. A preliminar será entre Médici e Sport Belém, às 7h15. Daqui a pouco, o Atlético Paranaense vence o Fluminense e está na final da Copa Sul-Americana. Tchau, tchau.